Foi-se o mês de fevereiro e com ele chega a nossa lista, né? Com a ida dele chega a nossa lista no lugar, com as leituras feitas respectivamente nesse mês. Eu devo confessar que não foi um mês de muitas leituras, ainda bem por um lado, mesmo porque eu e a Isadora a gente voltou às atividades do semestre, eu comecei um trabalho numa escola e as coisas começam a desandar, a gente tem que bater esses calendários dos livros e dos outros compromissos da nossa vida. De qualquer forma, vamos à nossa lista de leitura do mês de fevereiro. Eu vou mostrar primeiro os livros lidos pela Isadora e em seguida eu mostro os meus. Mas antes de começar o vídeo, o aviso de sempre, se possível, deixe seu comentário, deixe o like aí se gostar do vídeo e não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações quando eu e a Isadora postarmos aqui algum vídeo novo, algum comentário novo sobre um livro literário, sobre o curso de filosofia, no caso da Isadora, ou qualquer outra coisa que nos convenha postar por aqui. Feito esse convite, vamos ao nosso vídeo. Nesse mês de fevereiro, a Isadora acabou não conseguindo ler nenhum livro inteiro, né? Mesmo porque ela escolheu vários calhamaços para ler, e isso torna mais difícil uma leitura da integralidade. Além disso, ela focou também nos textos que são para o mestrado, ou melhor, para o doutorado dela, né? Para a pesquisa de doutorado que ela está fazendo. Então ela resolveu dar maior atenção para isso, para um campo teórico, filosófico, etc., para poder escrever o projeto de doutorado dela. E o primeiro livro que ela leu, né, a primeira longa leitura que ela fez no mês de fevereiro, foi desse livro aqui, O Fictício Imaginário, escrito pelo Wolfgang Iser, né, um pensador, pesquisador alemão ligado à escola da hermenêutica, ligado à escola da estética da recepção nos estudos literários. É uma das escolas que, na minha visão de leitor e de pesquisador de literatura, é uma das mais desafiadoras. Inclusive, O Fictício Imaginário, esse livro do Iser, é bem difícil, apesar de trazer umas ideias que são incríveis assim, para pensar a relação entre ficção e realidade. Ele vai colocar no meio do caminho, né, entre o que seria o real e o falso ou o fictício, ele vai estabelecer um novo paradigma, criando um triângulo com imaginário, real e fictício, né, e ficcional. Enfim, é complexo, fictício e ficcional não são a mesma coisa. É um livro que vale a pena ler, mas prepare-se porque não é fácil e essa tradução especificamente não é muito boa. Mas a Isadora leu 3 dos capítulos desse livro aqui, que é uma das referências principais para a pesquisa dela. No campo da literatura, a Isadora começou a ler e leu bastante, né? Vejam aqui onde está o marcador desse livrinho aqui, né? Desse livreco, escrito pelo Thomas Mann, A Montanha Mágica. E assim, A Montanha Mágica está quase sendo uma leitura coletiva do tanto que a Isadora fala desse livro, né? A gente acompanha nesse livro a trajetória, se não me engano, do Hans Castorper, né? Que é o personagem principal, que vai fazer uma visita num sanatório e acaba não saindo de lá. Sanatório, nesse caso, não para pessoas simplesmente com algum sintoma neuroatípico, mas sobretudo para pessoas doentes com tuberculose, etc., doenças da época. Um livro publicado em 1936 e que está aí centrado numa discussão pré-Primeira Guerra. Enfim, a Isadora está amando essa leitura do Thomas Mann e eu mesmo já estou ficando tocado e já estou querendo, né, sentindo vontade de pegá-lo para ler também. Então é isso, a Isadora leu mais ou menos 338 páginas nesse mês de fevereiro e vai continuar a leitura, provavelmente daqui uns 2 meses ou talvez 1 mês e meio ela encerra esse livro. Passando agora para a lista de livros que eu li, a gente começa com um livro que é um pouco, né, desconhecido, um tanto quanto não convencional, que é o Trilhas Longínquas de Yoko, escrito pelo Matsuo Basho. Matsuo Basho, que é considerado um dos maiores, se não o maior dos haikaístas japoneses, né, que escreve haikus e haikais. E essas Trilhas Longínquas é uma das últimas obras escritas, deixadas pelo Basho, que é um poeta do período medieval, do período Edo do Japão, ou seja, 1600 e alguma coisa, até 1600 e outra coisa. Ele vive nesse período de tempo e ele faz uma série de diários de viagem. E o Trilhas Longínquas de Yoko é, né, um diário também. Eu fiz um vídeo comentando sobre essa leitura, porque foi uma leitura que me impactou muito. É para quem gosta tanto do gênero diário, mas também para o gênero poesia, haiku, né, o haiku aqui. Esse livro coteja essas duas coisas. Acaba sendo um relato das viagens feitas pelo Basho na região norte do Japão, uma das paisagens mais famosas, Matsushima e outras, né, os montes.
etc. E no meio do caminho ele vai colocando poemas dele e do seu assistente, né, que está acompanhando ali essa jornada e cuidando dele, já que aqui ele já está em viagem avançada. O outro livro que eu li em fevereiro, por sua vez, diferente desse do Matsuo Basho, que é bem pouco convencional, foi um livro extremamente popular, muito famoso, que circula vira e mexe pela internet, que foi a Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. E assim, eu também fiz um vídeo comentando um pouco sobre essa minha leitura. Eu fiz essa leitura ao mesmo tempo que estava fazendo a leitura do Proust, No Caminho de Swan, que continua, ainda estou lendo esse livro. E assim, tenho várias impressões, eu acho que foi um par, né? Swan e Anne Rice foi um par assim, que funcionou para mim, né? Foi leve ler isso aqui, ao mesmo tempo que tornou leve ler o Swan. Eu consegui arrancar alguma coisa de filosófica nessa tradição, nessa história contada pela Anne Rice, e perceber os detalhes e a forma como ela lida com a linguagem. Esse livro da Entrevista com o Vampiro vai introduzir, por exemplo, a figura do vampiro melancólico, que hoje pra gente acaba sendo uma vampira muito, né, um tipo de vampiro muito dado, né, que já está consagrado na tradição, mas que no tempo em que a Anne Rice escreve, isso ainda não era dessa forma. O vampiro não era um motivo para começar de um desejo sensual, etc. O fato de ser mordido, ter uma troca de fluidos ali, isso ainda não era visto com tanta sensualidade assim. Estava mais no campo da monstruosidade, da tradição do Bram Stoker com o Drácula. E também não era esse vampiro que volta-se para si mesmo e fica pensando na sua condição de imortal. Desse sujeito que é incapaz de morrer e acaba sendo um empecilho para a história e um empecilho para si mesmo. Porque não morrer é um fardo também insuportável para qualquer um, inclusive para os vampiros que a Anne Rice constrói aqui. O protagonista é o Louis, e o Louis é esse vampiro narrador que vai estar justamente às avessas, vai estar aí sofrendo de sintomas depressivos, né, extremamente melancólico, durante a sua narração inteira. Passando agora para os livros que eu não terminei de ler, assim como a Isadora, que eu só avancei um pouco com a leitura deles, eu li também, não podia deixar de mostrar aqui, o segundo livro das Metamorfoses. Li o terceiro também, mas vamos falar só do segundo, que o vídeo de fevereiro já saiu, né? O vídeo com a leitura do segundo já saiu, deixo o link aqui em cima para vocês. E avancei mais um pouco, lendo os mitos que vão de Faetonte até a Glaura e a Inveja. E, sinceramente, esse livro 2 tem muita coisa boa. Assim, realmente os mitos que aparecem aqui, esses dois mitos que abrem e fecham o livro 2, Faetonte e a Glaura e a Inveja, eles são muito bons, trazem um monte de coisas assim, que dão o que pensar. A ideia da ambição humana, né, até onde a gente está disposto a bancar os nossos desejos e quanto que os nossos desejos podem ser destrutivos. Enfim, são mitos maravilhosos e avançar nessa leitura é sempre um prazer. Em fevereiro eu avancei também e quase cheguei a encerrar o Caminho de Swan, No Caminho de Swan. Comentei aqui mais cedo nesse vídeo sobre ele e eu avancei muito, né? Eu basicamente passei fevereiro com esse livro e não conseguia largar. Ficava indo, né? Lendo e relendo, né? O gesto que eu estou fazendo com o Caminho de Swan do Proust é de ler e reler ao mesmo tempo. Então eu leio um parágrafo, eu volto no começo dele e são parágrafos enormes, 2 páginas de parágrafo, enfim. Mas leio o parágrafo, aí eu volto, leio de novo, vou catando símiles, tentando entender as referências que ele está trazendo. Essa escrita francesa, né, de determinada época, que tem períodos longuíssimos, né? O Proust faz períodos enormes, cheio de travessões no meio do período, né, de hífens, separando ali o sujeito, o objeto, enfim. É uma loucura, mas é extremamente prazeroso. Vou dizer mais uma vez, algo que eu não canso de dizer, que No Caminho de Swan é uma das leituras mais bonitas que eu já fiz assim, na vida. Né? Do que eu me lembro, do que eu li de literatura, com certeza esse primeiro livro da série do Em Busca do Tempo Perdido é exemplar, assim, é uma coisa que me toca profundamente. Só de pensar assim eu fico arrepiado, assim, de pensar nisso que eu li. Né? Já comprei o volume 2, A Sombra das Moças das Raparigas em Flor, segundo volume, e ele vai ficar com certeza para o ano de 2025. Com isso eu encerro, né, essa lista de leituras do mês de fevereiro. Eu li outras coisas também, mas aí foi no campo mais teórico, ligado à minha pesquisa sobre música popular. Li, por exemplo, né, reli o livro Seguindo a Canção, do Marcos Napolitano, numa edição do Kindle. Esse livro agora só está disponível em Kindle, apesar de ter sido publicado lá no fim dos anos 90 pela editora Ana Blume, né, especialista em livros acadêmicos, etc.
Mas enfim, li esse livro também, fica como uma recomendação final para quem se interessa pelo tema da música popular brasileira e a forma como esse gênero e essa instituição música popular foi construída no Brasil. Eu deixo a recomendação do Seguindo a Canção, que vai entrar na descrição desse vídeo. Feito esse fechamento, esse último livro, né, comentado, a gente encerra esse vídeo. Agradeço demais por você ter assistido. Peço mais uma vez que, se você não é inscrito no canal do Duras Letras, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro das novidades que saem por aqui. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e não se esqueça de comentar. Comente sobretudo se você já leu, se você conhecia todos esses livros que eu mostrei aqui. Se não, comenta se você se interessou, né? Se você tem interesse em alguma coisa, algum aspecto, etc. Deixe seu comentário aqui que eu vou adorar lê-los. Falado isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.